Olá! Alguém disse que o canal do xixi do menininho tá mal formado? Já ouviu esse nome de hipospádia? Vem aqui que eu vou te ajudar a entender o que significa hipospádia. O canal do xixi dos meninos, quando foi formado, basicamente o pipi é uma placa que se fecha. Em 1 para cada 250 meninos, ou seja, é extremamente comum, o buraquinho do xixi não vai se formar lá na cabecinha, bem na pontinha da cabeça do pênis, que se chama glande. Ele pode se localizar em qualquer lugar do tubo, aqui na cabecinha do pipi, no meio da glande, no corpo do pênis, até embaixo do saquinho. E essa mal localização da uretra, do meato, chama-se hipospádia. Como eu disse, a hipospádia é uma malformação super comum. E eu quero aqui, antes de mais nada, dizer que não foi nada que você fez ou deixou de fazer. A literatura vem procurando causas há anos. E justamente por ser extremamente comum, a gente não conseguiu identificar a causa. Já procurou relação com o cigarro, já procurou-se relação com reprodução humana assistida, com exposição a hormônios, com agentes organofosforados, pesticidas e variantes, e a gente ainda não achou a resposta. Assim sendo, não se culpa. É super comum. Talvez alguma das pessoas que você conhece já até tenham operado de hipospádia, mas nunca comentaram. Então, destruídos os preconceitos, vamos lá. A hipospádia ela vai ser dividida em 3 grandes grupos. As distais, ou seja, distantes do saquinho, que são mais perto da cabecinha do pipi, que são a grande maioria das hipospádias. As hipospádias médio-penianas, ou seja, do meio do corpinho do pipi. E as proximais, que são as mais próximas do saquinho. Essas são as mais raras, em menor proporção, mas também são as mais difíceis de serem corrigidas. A correção cirúrgica basicamente remete a alguns aspectos. Então, vamos lá ver quais são os aspectos da hipospádia. Na hipospádia, o buraquinho não vai estar aqui em cima na cabeça do pipi. E uma outra coisa que acontece é a pele que envolve o pipi não se formar por completo. Então a criança não tem fimose. A cabeça do pipi já nasce exposta. E justamente por não se formar aqui na frente, não se fechar por completo nessa parte que a gente chama que é o não fechamento ventral, há o quê? Há um capucho, como se fosse um capuz na parte de trás, que a gente chama de capuchão dorsal. Outra coisa, o buraquinho do pipi, ele pode estar um pouquinho mais para baixo ainda localizado e existir uma curvatura do pênis. Essa curvatura é por conta da placa da uretra, do canal do xixi, não ter se formado por completo. E isso leva a uma curvatura do pipi. Nosso objetivo cirúrgico é 1. Endireitar o pipi. 2. Tentar trazer o canal do xixi o mais perto possível da parte distal, na glande, e reconstruir a anatomia normal da criança. As hipospádias rarissimamente têm relação com alguma outra malformação e normalmente não precisa de nenhuma investigação. Tem hipospádia, é para ter só hipospádia. Agora, quando a hipospádia é muito proximal, a gente pode ter a suspeita da genitália ambígua. Então, a gente acaba investigando. Se os 2 testículos não forem palpáveis, a gente lança a mão de outros exames para ver se não é uma genitália ambígua. Ou seja, parece uma genitália masculina ou parece uma genitália feminina. Caso haja essa dúvida, não há necessidade de outras investigações. Então, a correção da hipospádia vai depender demais da onde a hipospádia está. E às vezes nem é preciso de correção. Como assim?
Existe uma variante da hipospádia que é a pele do pipi inteira, então parece que a criança tem fimose e tudo, só que na hora que a gente expõe a pelinha, o buraquinho é maior. Essa variante chama megameato, buraco é grande, prepúcio intacto. Tem muita gente que tem isso e nem sabe que isso é uma variante da hipospádia. E a gente nem precisa corrigir se não está incomodando. Às vezes, ainda tem uma hipospádia, a pele não se fechou por completo, mas o buraquinho está bem aqui na cabecinha. Se a gente operar, vai ganhar milímetros. Às vezes as famílias optam por não operar, principalmente quando não tem curvatura peniana. Agora, quando decide-se pela cirurgia, como eu disse, o número de cirurgias e a forma que a gente vai fazer a cirurgia depende da localização. As mais distais, as mais perto da cabecinha do pipi e as médio-penianas, a gente pode tentar reconstruir em uma cirurgia. Agora, quanto maior o defeito, quanto mais próximo do saquinho for, às vezes são necessários 2, 3 ou mais cirurgias, porque eu preciso, primeiro de tudo, reconstruir a placa, o canal que dará origem à uretra, que é o tubo do xixi. A hipospádia, ela é extremamente frequente e ela não tem por que cursar com alterações, como eu já disse, nada anatômico e nem reprodutoras. Então, ela não atrapalha ter filhos no futuro, isso não tem relação. Então, também tira isso da sua cabeça. A decisão de correção cirúrgica, ela é indicada a partir do 6º mês até 1 ano e meio de vida. Obviamente, isso quer dizer sugerida, indicada, principalmente para os pacientes que têm uma hipospádia mais grave, mais acentuada, mais próxima do saquinho, porque possivelmente serão necessárias mais do que uma cirurgia. E por que essa data? A gente tenta operar até 1 ano e meio da criança, que é quando ela começa a ter a memória do genital. Então, quanto mais precocemente a gente operar, menor a memória em relação à cirurgia. Mas atenção, mesmo que seu filho seja submetido à cirurgia bem pequenininho, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e nunca mais precise de cirurgia, não esquece de contar para ele que ele passou por essa cirurgia. A criança precisa saber que foi submetida a uma cirurgia no passado. Ao longo prazo, não se esperam complicações, mas existe sempre uma chance do buraquinho que está aqui na cabeça voltar para o lugar em que ele estava lá logo depois de nascer. Para as hipospádias distais, essa chance é menor. Para as médio-penianas e para as proximais, a chance do buraquinho reabrir ou sair em outras vias de drenagem, que a gente chama de fístula, existe. Existe para qualquer correção de hipospádia, mas quanto maior o tubo que eu tenho que construir, ou seja, quanto mais longa é a hipospádia, maior a chance disso acontecer. Existe risco, depois da correção da hipospádia, de ter estreitamentos do canal do xixi, estenoses, e a criança passa a ter dificuldade para urinar, o jato do xixi fraco, infecções de urina de repetição. Isso pode acontecer a qualquer momento da vida. Então, se seu filho foi submetido a uma cirurgia, mesmo que for muito pequenininho, conta. Vai que um dia começa a ter algum sintoma e ele sabe entender o porquê. O resumo: hipospádia é extremamente comum na população. Não foi nada que você fez ou você deixou de fazer. Existe correção cirúrgica, a gente recomenda entre 6 a 18 meses, às vezes são necessárias múltiplas cirurgias, e a abordagem deve ser sempre o mais natural com seu filho no futuro. A cirurgia depende de qual é a estrutura que eu vou ter que corrigir, de quão longo é o meu canal. Aqui é só um resumo. Quando isso surgir de dúvida na sua cabeça, teve o diagnóstico, traz para consulta. A gente vai discutir os riscos, os benefícios e se há indicação de cirurgia. Lembre-se, nada substitui a consulta médica. E a gente está aqui para ajudar. Gostou do conteúdo? Dá um like, segue a gente no canal, manda perguntas. Quem sabe você tira a dúvida de outras pessoas também. A gente se vê.